No Jornal da FAESA de hoje, um especial sobre o projeto Expedições e a visita técnica feita ao Amazonas. Para conversar com a gente sobre o projeto, recebemos o coordenador de Engenharia Ambiental, o Arlen Teixeira. Tudo bem, Arlen? Tudo bom, é um prazer estar aqui. Arlen, no que consiste o projeto Expedições? Bom, esse projeto ele teve ponto de partida no curso de Engenharia Ambiental em 2008, em que com o apoio da direção, nós conseguimos levar 40 estudantes para fazer uma visita à usina hidrelétrica de Itaipu. O sucesso dessa primeira visita, que inicialmente foi focada na engenharia ambiental, é que nos levou a pensar maior e pensar numa forma de integrar não só todos os professores e estudantes do curso de engenharia ambiental, mas também de outros cursos aqui do Campus 2 da FAESA. E foi assim que surgiu, né, a visita ao Amazonas. Nós ficamos cerca de 6 dias em Manaus, a nossa base foi Manaus, e fizemos muitas visitas técnicas, conseguimos fechar um intercâmbio com uma universidade lá do Amazonas, e a partir dessa integração maior, dessa excursão para a Amazônia, em que nós tivemos alunos e professores da área de saúde, comunicação, ciências biológicas e engenharia ambiental, é que nós partimos então para escrever e aprovar o chamado Projeto Expedições FAESA, que é um projeto amplo que já tem 3 diretrizes. Uma delas é focada nas expedições técnicas, das áreas técnicas como a engenharia ambiental, as expedições culturais, mais voltadas para a área de educação e comunicação social, e as expedições na área de saúde. E teve 2 alunos de jornalismo que acompanharam essa expedição também, né? O sucesso de termos levado as alunas de comunicação social também ajudou muito a aprovação desse projeto de expedições aqui na FAESA. A iniciativa foi na Amazônia, né? Então nós levamos 2 estudantes de jornalismo que fizeram toda a cobertura jornalística, texto, vídeo, fotografia, produzimos um material, entregamos um vídeo, um DVD para cada participante dessa expedição à Amazônia. E hoje é que esse material está sendo divulgado para a sociedade como um todo, para a comunidade acadêmica como um todo. Então agora a gente vai assistir uma matéria sobre a parceria entre a FAESA e o Centro Universitário Luterano de Manaus, a UBRA. O protocolo de intenções para o convênio de intercâmbio entre a FAESA e o Centro Universitário de Manaus, UBRA, foi assinado durante o primeiro seminário de resíduos sólidos em Manaus. Na presença de cerca de 200 estudantes, as instituições firmaram um acordo com a finalidade de promover estudos técnicos e científicos. Quando a comitiva da UBRA estiver em Vitória, o intercâmbio com a FAESA será efetivado. O nosso protocolo assinado no dia 29 propõe a assinatura de um convênio para o dia 2 de setembro, que é a data de abertura do 4º Simpósio de Engenharia Ambiental, lá em Vitória. Então nós aguardamos a visita dos diretores da UBRA
para que, a partir da assinatura desse convênio, em 2010, a gente já consiga intercambiar estudantes da FAESA estudando em Manaus com estágio garantido na Fundação Amazônia, da Amazônia Sustentável e também no INPA, e assim como os estudantes da UBRA poderão vir para Vitória cursar disciplinas, né, compatíveis com aquelas que eles fariam na sua instituição de origem e também estagiar em empresas e órgãos públicos de Vitória. A comitiva de estudantes e professores dos cursos de Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas e Comunicação Social da FAESA passou 5 dias em Manaus. O grupo conheceu o campus da UBRA, visitou os laboratórios de engenharia, de zoologia e o de ionosfera do físico Newton de Lima. A diversidade da fauna e da flora da região encantou os estudantes e despertou neles o interesse de investir no intercâmbio, que um convênio entre as duas instituições vai proporcionar. Eu percebi que lá eles estão precisando muito, que eles estão com falta de pessoal lá, e pessoas assim capacitadas estão faltando. Lá seria muito importante alguns irem para lá para ajudar a desenvolver. E você faria, depois dessa viagem, você faria um intercâmbio? Estudaria lá em Amazonas? Com certeza. O intercâmbio possibilita colocar a teoria em prática. Nós podemos ver toda a parte ambiental, desde o tratamento de resíduos deles, os resíduos industriais, o processo de reciclagem da empresa. Nós andamos dentro da empresa, então nós podemos ver como que funciona e tudo, o processo também industrial, nós conseguimos ver, passamos pela linha de produção. Para os universitários, os benefícios do contato com a natureza e a troca de experiência com profissionais de outras regiões enriquece o conhecimento técnico-científico. Essa visita a gente ainda teve o privilégio de ter contato com mata, teve o privilégio de ter contato com animais, coisa que pelo menos para o curso de Ciências Biológicas é algo que os alunos estimam muito e que, é claro, traz uma sensação totalmente diferente para quem tem esse tipo de vivência. A possibilidade de conhecer outras realidades atrai o interesse também dos estudantes da UBRA. São culturas diferentes e tanto a gente, tanto o pessoal do Espírito Santo poderiam aprender com a nossa cultura e a gente com a deles. Voltamos com o Jornal da FAESA especial com a participação do coordenador de engenharia, o Arley Teixeira. Nós vimos na matéria que a FAESA assinou um protocolo com o Centro Luterano de Manaus. Como é que funciona esse intercâmbio? A ideia central desse intercâmbio veio do nosso intercâmbio com a Universidade de Santiago do Chile. Hoje o mundo inteiro tem os olhos voltados para a floresta amazônica. Então a gente começou a pensar assim, puxa, a gente tem muitos estudantes de engenharia ambiental e ciências biológicas. Não cabe a um estudante brasileiro da área ambiental nunca ter ido à floresta amazônica. É preciso conhecer. O sonho de um estudante americano, europeu, de um modo geral, né, de primeiro mundo, é entender como é que a Amazônia consegue prestar os serviços ambientais. Como, por exemplo, já está confirmado que a chuva em São Paulo vem da Amazônia. Existe um rios voadores que vêm da floresta amazônica até a região sudeste, né? Então, pensando dessa forma, a gente precisava colocar o pé lá e dar oportunidade ao nosso estudante de passar 6 meses, passar 1 ano baseado em Manaus para conseguir entender como é que a floresta amazônica presta esses serviços ambientais. Então, foi dessa forma que a gente começou a entrar em contato com o Centro Universitário Luterano de Manaus, a UBRA de Manaus. Quando estivemos lá nessa primeira expedição de 2009, nós conseguimos firmar um protocolo de intenção para formalizar esse convênio aqui em Vitória, no dia 2 de setembro, que é a data de abertura do 4º Simpósio de Engenharia Ambiental do Espírito Santo. Então, dessa forma, nós já fomos lá, nós já conhecemos a estrutura, os professores, os laboratórios, como é que os cursos funcionam e agora eles vêm, professores e estudantes, vêm participar do nosso evento, mas também vêm conhecer a estrutura da FAESA e formalizar o convênio
para que, a partir do ano 2010, o estudante da FAESA possa ir fazer disciplinas lá e depois, quando retornar, ele tem essas disciplinas aproveitadas. Os créditos são aproveitados. O grande lance desse intercâmbio é que o nosso aluno já vai para lá com um estágio firmado com uma das instituições que nós visitamos. E o estudante que vem de lá para cá também vem com estágio. Então, além de conhecer uma outra cultura, ele vem para conhecer também como é que as pessoas aqui trabalham. Qual é o diferencial de se trabalhar na área ambiental aqui em Vitória e lá em Manaus? São duas regiões muito diferentes, com culturas muito diferentes e com áreas de ataque profissional também bastante diferentes. Warley, agora vamos ver como algumas organizações encontram soluções responsáveis pela preservação do meio ambiente no Amazonas. A comitiva da FAESA para Manaus trouxe grandes oportunidades para os estudantes que vão fazer o intercâmbio. O vasto parque industrial da cidade se transforma em mercado para os futuros profissionais de engenharia. Existe uma demanda muito alta de profissionais da área de engenharia ambiental para o polo industrial de Manaus. Encontrar soluções para preservar o meio ambiente mobiliza organizações como a Fundação Amazonas Sustentável. O grupo da FAESA foi convidado a participar do encontro mensal que reúne a sociedade civil organizada, políticos e pesquisadores. O senhor pode fazer um breve resumo do que é a Fundação para nós, professor? A Fundação Amazonas Sustentável é uma fundação público-privada que foi instituída numa parceria entre o governo do estado do Amazonas e o Banco Bradesco, e posteriormente também apoiada pela Coca-Cola e vários outros parceiros, com o objetivo de reduzir o desmatamento e melhorar a qualidade de vida das pessoas que são as guardiãs da floresta. Manaus é uma cidade que respira preservação. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem projetos de conscientização para combater a degradação ambiental. Esses edifícios, qualquer obra dentro da cidade, ela obedece um plano diretor, né? O plano diretor ele foi feito em 2005, revisado em 2006 e ele está ainda atual para a cidade, né? Então, nessa área da cidade aqui, até onde vocês estão vendo aqui, essa área ela é regida pelo plano diretor. Nós temos uma área de transição que nós já estamos chegando próximo. Essa área de transição ainda não tem muitos parâmetros e é um estudo que vai iniciar esse ano para a definição desses parâmetros da área de transição de Manaus. Além dos projetos desenvolvidos pelo município, o governo federal e a iniciativa privada também investem para aliar conhecimento científico e a pesquisa prática. Este é o principal objetivo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. O INPA tem várias facetas de pesquisa, né? O LBA é uma delas. O INPA pesquisa a biologia de água doce, pesquisa a parte de peixes, a parte de frutíferas amazônicas, a parte de doenças tropicais, a parte botânica, né, de que espécies que existem nessa floresta, entre várias outras. Neste bosque, no meio da cidade, o INPA possibilita aos pesquisadores um contato direto com diversas espécies da fauna e da flora amazônica. Aqui tem a semente da andioba, famosíssima na produção de óleos, todos com propriedades terapêuticas. Isso aqui tudo são frutos lenhosos de lecitidáceas. Essa aqui é uma tampinha dessa, ó, tá vendo? Provavelmente encaixa nessa sapucaia. Né? Aqui nós temos outros frutos de leguminosa e outras coisas. Esse aqui é o famoso jatobá. Uma cidade com aproximadamente 2 milhões de habitantes produz muito lixo. O aterro sanitário de Manaus recebe 5.000 toneladas de lixo por dia. Toda essa estrutura deve ser bem pensada para minimizar os danos ao meio ambiente. A principal importância do aterro é no sentido de conter, ou pelo menos limitar a ação do chorume, que geralmente nos lixões o chorume ele
ele não é controlado, então o chorume vai para veios d'água, pode contaminar o lençol freático. Aqui existe todo um trabalho no sentido de diminuir o máximo possível isso. Estudar o aterro sanitário e seus impactos ambientais é uma das possibilidades para os universitários da FAESA, já que os aterros em Vitória têm outra realidade. Assim, o que a gente mais viu de diferente, que lá em Vitória a gente não viu nenhum urubu, né? É que a gente vê bastante mesmo, bastante. Aqui a questão de fossas sépticas também, em cima das células, que lá em Vitória a gente também não vê. É nesse cenário de diversidade que os estudantes que participarem do programa de intercâmbio vão atuar. Uma oportunidade tanto para os universitários da FAESA e também para os estudantes da UBRA, que não têm acesso a ecossistema como os encontrados aqui, no Espírito Santo. Voltamos com o Jornal da FAESA, hoje especial sobre o projeto Expedições no Amazonas, com a presença do coordenador de Engenharia Ambiental, o Arlen Teixeira. Então, quantos professores e alunos participaram dessa excursão técnica? Dessa expedição Amazônia 2009, fomos 3 professores e 10 estudantes. Os professores da área de Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental e da área de Saúde. E os estudantes de Comunicação Social, Engenharia Ambiental e Ciências Biológicas. E como que esses alunos foram selecionados e qual a importância de uma visita dessa para eles? Bom, essa primeira expedição, ela já foi planejada desde o final de 2008. Mas, em função, mesmo tendo 6 meses de antecedência para o planejamento, é uma expedição de um orçamento maior, né? Então, nessa primeira, foi quem podia se distanciar da FAESA durante uma semana, né, em relação às presenças nas aulas, e também tem quem tinha o orçamento financeiro preparado para custear essas despesas, que ficaram um valor bem abaixo do valor de mercado, mas mesmo assim é um valor mais elevado do que simplesmente fazer uma visita ali no Rio de Janeiro e em São Paulo. A importância dessa visita para os nossos estudantes é enorme, é uma experiência única, né? Não existe floresta igual à amazônica no resto do mundo. Então, é uma realidade única. Mas os estudantes tiveram a oportunidade de fazer muitas visitas técnicas lá em Manaus, passeios pelo Rio Negro, conheceram pessoas, conheceram políticos, conheceram técnicos da área de meio ambiente, profissionais, professores e conversaram bastante com essas pessoas. Tanto que uma estudante nossa da Engenharia Ambiental, coincidentemente a estudante que se destacou no mérito acadêmico do ano passado, um mês antes de colar grau, aqui no primeiro semestre, já tinha conseguido uma vaga para fazer o curso de mestrado lá no INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né? Ela esteve conosco lá nessa expedição, conversou, já deixou adiantada, né, a possibilidade de estudar lá, e ela não só foi para estudar, mas já está desenvolvendo um projeto de pesquisa com bolsa, né, de estudo. Então, esse é um exemplo muito forte, muito bom para os nossos alunos que têm o interesse de participar futuramente dessa expedição. Na matéria que a gente confere agora, você vai conhecer um pouco sobre a cultura e a biodiversidade de Manaus. Uma beleza exuberante, mas Manaus é muito mais que isto. Comércio popular, modernos parques industriais, monumentos históricos. Foi este o nosso destino. A capital amazonense surge no meio da floresta. É banhada pelos rios Negro e Solimões. Uma cidade em transformação. Crescimento acelerado, trânsito intenso. Um lugar de grandes proporções. Em Manaus, vivem quase 2 milhões de habitantes. E é no centro da cidade que encontramos uma das maiores áreas verdes da região metropolitana, o Parque Municipal do Mindu, que ocupa uma área de 410 mil metros quadrados, que equivale a 41 campos de futebol. A floresta serve como um laboratório para o desenvolvimento do conhecimento científico. Conhecer áreas preservadas
experimentar a culinária local, ter contato com mistérios e lendas da floresta amazônica. É um convite ao conhecimento. Eu me sinto muito realizado por ver estampado nos rostos de vocês, dos nossos alunos, dos nossos professores, a satisfação por esse encanto que é a Amazônia, né? Essa oportunidade é ímpar, mexe com a emoção, mexe com o sentimento, provoca reflexões. É uma experiência que não tem como a gente verbalizar, mas assim, de desejar que outras pessoas tenham essa mesma oportunidade. Voltamos com o Jornal da FAESA, hoje especial sobre o projeto Expedições no Amazonas, com a presença do coordenador de Engenharia Ambiental, o Arley Teixeira. Então, Arley, como é que foi a experiência de conhecer a biodiversidade de Manaus? Como eu já disse, é uma experiência única, né? Não é todo dia que a gente pode pegar um barco, subir o Rio Negro durante 3 horas, visitar uma comunidade indígena, né? Nessa nossa visita à comunidade indígena, a gente teve a oportunidade de interagir com eles, eles fizeram um ritual de dança, de orações conosco. Então foi uma sinergia que marcou os nossos corações, de cada um de nós. Por outro lado, quando você fala em biodiversidade, o que a gente teve a oportunidade de ver lá, dificilmente a gente verá de novo, a não ser que volte lá, né? Nós tivemos a oportunidade de subir um pouco mais o Rio Negro e cair na água e nadar com botos, né? Então, a experiência, especialmente para os estudantes de ciências biológicas, foi muito marcante. E eles já pensam em fazer a parte 2 dessa expedição para tentar aproveitar e aprender um pouco mais sobre a biodiversidade. É verdade que, por ser uma região muito afastada do alto desenvolvimento que existe aqui no sul e sudeste do país, alguns problemas são muito sérios lá, como o problema de lixo, né? Então, os igarapés, que são os pequenos córregos, rios que cortam a cidade de Manaus, estão com muita quantidade de lixo, né? É possível você visualizar um tapete de garrafas PET cobrindo a água. Então, isso também tem interferido na biodiversidade daquela região de Manaus. Mas para tratar, mostrar um pouco mais do que é essa biodiversidade para os nossos estudantes, para os nossos professores, para as regiões, todas as regiões do país que estarão representadas aqui no nosso simpósio, os professores e estudantes de lá, de Manaus, estarão aqui apresentando alguns trabalhos, né? Como, por exemplo, a qualidade do Rio Negro próximo à cidade de Manaus. Qual é o problema que eles enfrentam com a questão da poluição interferindo na vida aquática nas proximidades de Manaus. Quais são os próximos passos do projeto? Os alunos da UBRA vão vir para cá também? Bem, o nosso planejamento ele é feito por unidade. Então, cada uma das 4 unidades de conhecimento do Campus 2 da FAESA é que faz o planejamento dentro dessas diretrizes do projeto maior, que é o projeto Expedições FAESA. No caso da unidade de conhecimento das engenharias e ciências agronômicas, os nossos próximos passos, depois da expedição para Manaus, o próximo passo já aconteceu, que foi a expedição à usina hidrelétrica de Itaipu, esse ano, em 2009, em que novamente tivemos a oportunidade de levar 2 estudantes da área de comunicação social, que também já estão trabalhando um material em vídeo, né? Foi muito boa a visita, muito produtiva, e tivemos também a oportunidade de visitar as cataratas do Iguaçu. Coincidentemente, o Brasil está participando de uma votação, né, para eleger as 7 maravilhas naturais atuais, né, do nosso planeta. Dos 28 concorrentes, 2 concorrentes são brasileiros, que é justamente Cataratas do Iguaçu e a Floresta Amazônica, que são as 2 expedições que nós já fizemos esse ano. No final do ano, a gente tem uma expedição para São Paulo, que visa participar de uma feira internacional de meio ambiente industrial, em que estarão presentes países como Japão, Itália, Alemanha, Reino Unido, que vêm ao Brasil mostrar as novidades em tecnologias na área ambiental. Também, nessa visita a São Paulo, a gente visita o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
E voltando no Rio de Janeiro, a gente tem a intenção de também conhecer o Centro de Pesquisa da Petrobras. Para o ano que vem, as expedições já estão com as inscrições abertas para a Expedição Amazônia, a expedição para Itaipu e novamente a Feira Internacional em São Paulo, e já estamos sonhando um pouco mais alto. Em janeiro de 2011, a nossa intenção é colocarmos os pés na Alemanha para participarmos de uma feira de energia e meio ambiente que se chama Enertec. Acontece de 2 em 2 anos e a próxima em janeiro de 2011. Se Deus quiser, nós estaremos lá. Com certeza. Obrigado, Arley, pela entrevista. A gente espera você aqui para falar um pouco sobre as próximas visitas no exterior, nacional. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa. No próximo bloco, a gente conversa com o professor de Ciências Biológicas, Rodrigo Martins. O Jornal da FAESA volta já já. Voltamos com o Jornal da FAESA, hoje especial sobre o projeto Expedições no Amazonas. Conversamos agora com o professor de Ciências Biológicas, Rodrigo Martins. Tudo bem, professor? Tudo bem. Fala pra gente como é que foi participar dessa expedição. Bom, eu já tinha tido uma experiência prévia lá no Amazonas. Eu fiz o meu mestrado lá, mestrado em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Só que nessa expedição eu tive a oportunidade de retornar lá com outro olhar, talvez com um olhar mais voltado para uma questão de participar de uma experiência com alunos e como professor. Isso foi muito importante porque eu tive envolvido talvez com um outro campo em que eu trabalho, que é o campo da docência. E rever o Amazonas com um olhar agora treinado para outras coisas, uma vez que eu já estou aqui na Mata Atlântica, já tem 6 meses, eu acho que foi uma experiência bem interessante, bem importante, para mim pelo menos. Então, professor, como é que você foi convidado para participar dessa expedição? Em 2002 eu terminei a minha graduação, em 2000 eu terminei minha graduação e eu, como biólogo, achava impossível que eu eu me apresentasse como biólogo e não tivesse conhecido a Amazônia. Afinal de contas, é assim que o pessoal do estrangeiro enxerga um brasileiro, né, como um habitante da Amazônia. E aí eu encarei essa história de ir para lá fazer mestrado e eu fiquei 2 anos e alguns meses fazendo mestrado lá. E nesse período eu trabalhei no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E terminando o mestrado, eu vim para o Espírito Santo e depois já instalado aqui, eu comecei a fazer doutorado na Federal do Rio de Janeiro. O Arley ficou sabendo dessa história, que eu tinha morado lá, e o professor Arley, da Engenharia Ambiental,
e resolveu me convidar para que eu pudesse ciceronear os alunos nessa viagem, em função da experiência que eu tinha lá e da vivência que eu tinha com floresta, que eu trabalhei basicamente com ecologia de árvores tropicais, uma parte específica da ecologia que é fluxo gênico entre plantas de diferentes fragmentos florestais, que é fluxo de pólen entre plantas isoladas em fragmentos florestais. E por causa disso eu fui convidado, eu acho. Você pode notar, assim, alguma diferença, alguma coisa que você não tinha visto antes quando você estava lá, assim? Eu acho que em função da saudade que eu tinha, eu acho que eu buscava, eu acho, sentir de novo aquela grandeza que você sente quando você está no meio da floresta. Então eu acho que eu estava com um pouco mais de sensibilidade para isso. E também os passeios que foram programados, toda a programação da expedição teve uma série abriu uma série de oportunidades para coisas que até então eu não tinha tido. Quando você vai para trabalhar ou para fazer mestrado, você tem um foco que é um projeto de pesquisa e você tenta realizar ele, por mais que você tente experimentar, você não tem tanto tempo para fazer saídas, para até mesmo ter um olhar diferente, um olhar meio de turista, porque alguns passeios foram passeios de turista, você acaba tendo. E eu acho que isso aí trouxe uma visão diferente que até então eu não tinha. Talvez uma das mais importantes, talvez tenha sido as excursões que a gente tenha feito pelo Rio Negro, que a gente teve como visitar tribos indígenas, que é uma coisa que eu não tinha feito. E, então acho que isso foi muito interessante. Vamos conferir uma matéria sobre os desafios e soluções da preservação no Amazonas. Um problema, um desafio. Soluções para o tratamento do lixo. A nova norma para aterro sanitário de pequeno porte é a proposta para diminuir os impactos ao meio ambiente. A intenção de desenvolver essa nova norma foi a de dar condição a que municípios de pequeno porte também pudessem ter uma solução adequada, correta para o resíduo que geram, sem inferir a norma técnica. Fazer isso dentro de uma norma técnica que fosse adequada à situação deles e não eles terem que se adequar ao inverso a um texto que não considera a realidade deles. Tá? Uma ameaça ao Parque Municipal do Mindu, uma importante área verde que abriga diversas espécies da fauna e flora da região. Animais que vivem dentro dessa área, tanto a terrestre quanto a aquática, né? E as aves também que dependem daquele ambiente, porque a gente precisa manter esses recursos que nós temos. O parque foi construído justamente para formar um corredor ecológico para proteger a floresta. A gente procura desenvolver atividade de educação ambiental para sensibilizar as pessoas na corresponsabilidade com a manutenção do meio ambiente. Mas nem sempre isso acontece. O lixo produzido pela população muitas vezes vai parar no rio. Uma falta de conscientização da população que mora nas margens dos igarapés, em locais de difícil acesso da coleta. E apesar de ter coleta numa rua mais em cima da casa deles, eles não têm a paciência, o costume de levar até lá onde a coleta é feita. Para eles é muito mais cômodo eles abrirem a janela da casa deles e jogarem no rio, porque a janela dá para esse rio. Esses são alguns desafios que a capital do Amazonas tem pela frente. Voltamos com o Jornal da FAESA especial com a participação do professor de Ciências Biológicas, Rodrigo Martins. Professor, quais foram os locais visitados? A gente visitou a fábrica da Yamaha, uma visita técnica. Tivemos também numa tribo no Alto Rio Negro, não muito distante de Manaus, um pouco antes de Anavilhanas. Tivemos numa área em que uma família cuida ou tem contato direto com boto vermelho e boto tucuxi. Tivemos no INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, particularmente num programa de estudos de longa duração, de experimentos da biosfera,
tivemos na UBRA, onde a gente assinou um convênio de intercâmbio de alunos, e visitamos a cidade e outros pontos turísticos da cidade, o Hotel Tropical. Foram esses, basicamente. De todos os locais, qual que você sentiu assim que os alunos mais gostaram, acharam mais interessante? Sem dúvida, foi a excursão pelo Rio Negro. Eu acho esse contato que a gente teve com essa família que convivia com botos e golfinhos, eu acho que foi uma experiência muito forte, porque eles tiveram chance de ter contato com esses animais, né? E não é uma experiência trivial. Se você imaginar o reduzido número de pessoas que têm a oportunidade de abraçar ou de segurar ou nadar de um lado de um golfinho, é uma coisa, realmente uma sensação única, uma experiência divina, assim, uma coisa fantástica, muito interessante. Quais são os principais desafios em relação à preservação que você encontrou em suas visitas lá no Amazonas? Eu já fiz outras visitas em algumas regiões do Amazonas, no Pará, e eu acho que o principal problema é o conflito de interesses quanto à questão de manutenção de áreas verdes ou pelo menos de manutenção da biodiversidade. Você colocar pessoas com diferentes interesses e conseguir conciliar esses interesses e assim, ainda assim manter a floresta, talvez seja o maior desafio, sem dúvida. A gente hoje tem um programa importante no Amazonas, que é o Bolsa Floresta, que é um programa que o morador de áreas, o indivíduo que mora em áreas de unidade de conservação, eles recebem uma certa taxa ou uma certa bolsa, melhor dizendo, para manter a floresta em pé, em detrimento do próprio sustento ou do próprio desenvolvimento. Porque como eles têm uma relação muito de que o desenvolvimento está totalmente ligado à exploração de recursos florestais, o não desenvolvimento dele é remunerado para que ele possa se desenvolver ou encontrar outras fontes de desenvolvimento que não seja a floresta. Essa eu acho que é uma iniciativa muito grande, mas você vê aí o conflito de interesses de um morador que tem interesse na floresta em uso da biodiversidade, e o pior é que é um interesse histórico, tradicional, que vem de pais, avós, e o nosso interesse em conservar. Como dizer para ele que ele não tem direito de desenvolver, ele não tem direito de ter acesso a um celular, não tem direito de ter acesso à internet? Ele tem direito como cidadão. No entanto, onde que ele tira isso, possibilidade para isso? É da floresta. Como fazer com que ele tenha acesso a isso sem mexer na floresta? Paga. Dá a bolsa para ele e paga para que ele mantenha a floresta em pé e conserve a floresta. É claro que esses exemplos que eu dei, de celular, de internet, mostra uma certa mudança de hábito. Essa mudança de hábito está acontecendo. Isso vai trazer algum desenvolvimento diferente para as regiões, e manter pessoas em unidade de conservação, para alguns ainda não é boa ideia. Por exemplo, a questão do lixo é um problema muito real agora. Como muda-se os hábitos, uma coisa que não era comum do morador dessas unidades de conservação era produzir lixo com plástico, isopor e outras coisas, e isso já começa a ser um problema. Então, quer dizer, o fato de manter a floresta em pé tem como ser solucionado, que talvez seja o Bolsa Floresta a melhor iniciativa. Mas ainda assim, existe uma mudança de hábito que precisa ser feita. Como manter essas pessoas dentro de unidade de conservação, com o direito que eles têm de usar a floresta, fazendo com que eles tirem o mínimo da floresta e que eles tenham acesso a bens que para a gente que mora na cidade são necessários, e por que para ele não? E ainda assim criar uma mentalidade para que ele continue conservando. Então, talvez o primeiro desafio seja esse conflito de interesses, e segundo, criar uma série de rotinas que venha evitar com que essa mudança de hábito, de certa forma, em um segundo tempo, cause algum dano à floresta. Eu acho que são os maiores desafios. Agora vamos assistir uma matéria que mostra essa biodiversidade do Amazonas. Amazônia, região com 7 milhões de quilômetros quadrados. Abrange 9 países: Bolívia,
Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. 60% de sua cobertura está no território brasileiro. Manaus é o ponto de partida para conhecer um pouco desta realidade. A 25 quilômetros da cidade, na região do Baixo Rio Negro, está localizada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. Na reserva está a aldeia indígena da etnia Dessana. A comitiva teve a oportunidade de conhecer melhor a cultura e como vive esse povo. A visita foi marcante e dançar com os índios algo inesquecível. Visitar uma aldeia indígena é você transcender da vida urbana para a vida, eu diria assim, uma vida espiritual, né? É você entrar num estádio de frequência em alfa, né? E deixar que o ritmo, a música, os sons próprios da floresta e das etnias indígenas entre no seu coração e na sua alma. No trajeto feito de barco, pôde-se perceber a imensidão das águas escuras do Rio Negro. Ao avançar no rio, dá para constatar a alteração do volume de água. O rio está bem alto mesmo, a gente pode ver a copa aqui das árvores, ó, tá bem alto. Então a gente está aqui com cerca de 15 metros acima da cota deles, né? A gente está quase ultrapassando o período da enchente de 53, né? É bem legal, você vê, olha só. O que também desperta a curiosidade é a moradia típica da população ribeirinha, as casas flutuantes. Em meio à floresta amazônica, surge o mais curioso e surpreendente, o Recanto do Boto, uma experiência incrível para a comitiva. Foi uma experiência única, né? Foi muito legal, ainda mais que a gente é apaixonado por biologia e foi muito bom mesmo. Tocar e sentir esse animal só é possível em um lugar em todo o planeta, na Amazônia. Aliar teoria e prática foi marcante para os estudantes e professores da FAESA. E pelo que a gente estuda, assim, da maioria dos animais, esse contato com o humano não é tão, como eu posso dizer, não é tão fácil, assim, pelo comportamento mesmo do animal. E eles, assim, foram muito dóceis com a gente, eles deixaram a gente passar a mão. Eu mesmo consegui quase abraçar um e mergulhei com eles. Eu fiquei mais impressionada com isso mesmo, com o comportamento deles com a gente. Continuando o passeio de barco, encontramos as águas que não se misturam. O encontro das águas barrentas do Rio Solimões com as águas escuras do Rio Negro é um fenômeno que encanta e atrai a curiosidade. Um dos motivos pela que a água não se mistura é a temperatura. E eu consegui presenciar isso porque eu coloquei a minha mão na água e segui, né, pelo Rio Negro para os Solimões. Eu vi que realmente a temperatura é bem marcante, né? A variação da temperatura é muito grande. Então eu consegui sentir isso na pele, experiência única. As belas paisagens despertam reflexões. Imensas vitórias régias surpreendem os visitantes. Ao navegar pelo rio, a cada contato, uma nova descoberta. Eu pude comparar, assim, o tamanho da minha mão com o tamanho da Vitória Régia. É incrível a gente ver que uma planta aquática consegue chegar num tamanho desse, né? Porque pode alcançar até mais de 2 metros de diâmetro. Então, é o que eu falei, a gente vê na televisão não é a mesma coisa. Que a gente vê ali, a gente sentir mesmo a planta, sentir o ambiente delas. Maravilhoso. Explorar o desconhecido, compartilhar ideias e trocar experiências é o diferencial para quem participar do intercâmbio. Demonstrou que é possível construir uma relação interdisciplinar numa viagem de campo, uma experiência dessa. A possibilidade de interagir dos cursos num trabalho desse, onde tem uma dimensão de mostrar realmente a realidade para o aluno das possibilidades, né? Principalmente mostrar que a experiência ela tem que ser mesmo provocada. Isso é muito importante para o aluno, porque essa viagem, ela, no meu conceito de vivenciar experiências como essa, eu fiquei muito feliz que eu vi quebra de paradigmas mesmo, sabe? De relacionar as ciências biológicas, a engenharia, a comunicação e eu que sou da saúde. Essa é
a proposta do intercâmbio entre FAESA e UBRA, com foco no ensino e na descoberta de soluções para um mundo sustentável. Voltamos com o Jornal da FAESA especial com a participação do professor de Ciências Biológicas, Rodrigo Martins. Professor, você faz pesquisas sobre a biodiversidade aqui no Espírito Santo e você já teve contato com a Amazônia e qual a diferença que você percebe daqui para lá? Bom, tem uma questão numérica que eu até deixo de lado isso, porque a gente tem áreas aqui no Espírito Santo, por exemplo, Santa Teresa, em que já foi registrada a maior biodiversidade de árvores por hectare. Então, em termos numéricos, assim, se você for analisar 1 hectare, uma área fixa, a biodiversidade aqui não é superior e nem inferior à de lá. Talvez até seja superior em alguns locais da Mata Atlântica. No entanto, se você for pensar a Amazônia em termos de escala, aquilo é um território verde gigantesco. Você não pode medir a biodiversidade em uma escala pequena, porque ela é até muito homogênea em alguns pontos, mas se você muda de escala e talvez pegue uma escala maior, aí você começa a perceber algumas heterogeneidades que faz com que a biodiversidade amazônica seja sem dúvida superior aqui, né? Na Mata Atlântica também pode acontecer isso, sim, tem pontos da Mata Atlântica que em pequenas escalas você tem muita biodiversidade, mas em termos de território não tem como comparar o que sobrou hoje de Mata Atlântica com relação ao que sobrou hoje de floresta amazônica. Então a biodiversidade lá, sem dúvida, é maior. Para alguns grupos de vertebrados é certamente maior. Para anfíbios talvez seja igual ou maior. Para plantas talvez seja igual ou maior. Mamíferos, por exemplo, lá tem uma biodiversidade muito maior do que aqui. E tem uma questão de grandiosidade também, né? As florestas de lá, você tem árvores com porte de 35 metros de altura, são as emergentes. Então, eu acho que tem mais essa impressão, sabe? O homem lá, ele se sente muito pequeno. Lá, a Amazônia é uma força, né? Você se sente muito oprimido, é muito quente, tem mosquito, você é pequeno, você é refém. Eu acho que lá, leva você numa situação meio primitiva, que você não sente senhor da natureza, e sim mais um, né, dentro da natureza. Eu acho que isso é uma sensação muito diferente e que não tem a ver com biodiversidade, tem a ver talvez com grandiosidade. Em termos de biodiversidade, para alguns grupos é similar e para outros é um pouco maior. Como que foi lá o encontro com os índios? Como que eles receberam vocês? Essa visita, a princípio eu achei que era um passeio meio de turista, assim, porque parecia tudo muito encenado, mas depois que você vê que aquilo faz parte da rotina deles, eu tive uma impressão um pouco diferente, né? A princípio eu falei, pô, deve ser um passeio de turista, uma coisa encenada, porque eles ensaiaram. Mas na verdade, por mais que eles tenham ensaiado, a tranquilidade em que eles fizeram toda a apresentação, ficou claro pra gente que aquilo fazia parte da rotina deles. Uma coisa que eu fiquei impressionado era como é que os diferentes membros, né, que fez a encenação, eles trabalhavam com o instrumento e havia uma harmonia entre esses instrumentos. Então, não era uma coisa forçada, sabe? Era uma coisa de aprendizado e talvez de muito ensaio, mas com uma coerência, uma sintonia que acabou que me impressionou. Não era nada artificial, sabe? Era muito real, assim. E aí eu tive a impressão de que... Aí eu saí com uma outra impressão, a impressão de que aquilo fazia parte da rotina deles e que eu tive acesso a um valor cultural realmente, menos de uma encenação, e sim de um bem cultural, de uma tradição. E aí eu achei que foi, sem dúvida, um dos pontos fortes da visita. Não o mais forte, mas um dos pontos fortes. Qual a importância que você dá dessa visita para os estudantes? É uma excursão, né? A princípio eu tinha eu imaginei que o tempo seria curto para perceber, para que eles tivessem percepção de cada etapa da viagem, né? Mas eu vi que, por mais que eu, que já tivesse experiência lá, achasse que seria diferente para mim, porque eu já tinha experiência, ter um outro olhar,
sempre que eu volto no Amazonas, eu acho aquilo novidade e eu me sinto meio turista, porque tem tudo para ser visto, tudo para ser descoberto. Eu sempre enxergo com olhos de criança e de repente eu me vi aluno também. E falei, nossa, quer dizer, aquela noção de que eu tinha, de que ia ser uma coisa meio de excursão, ia ser muito pontual, de que eles iam ter uma vivência muito pequena em cada ponto, eu mesmo senti isso. E aí no final acabou que eu achei que, no mesmo tanto que eu aproveitei, eles aproveitaram. E nesse sentido, como a vivência foi extremamente positiva para mim, para eles foi assim excepcional. Todos já têm planos de voltar, tem alunos que estão pensando em fazer mestrado no INPA, tem uma aluna que já foi para lá, está fazendo estágio lá, tem vários que desejam voltar, então eu creio que a experiência foi fantástica para eles, assim como foi para mim. E quais são os próximos passos do projeto? A gente está com um roteiro agora que a gente continua fazendo as viagens que já estão no calendário oficial da Engenharia Ambiental, que é uma viagem para Itaipu por ano, uma viagem para o Amazonas, que a gente vai repetir a experiência. E agora tem uma novidade, a gente vai tentar ir numa feira chama Entec, e que é uma feira que acontece a cada 2 anos, se não me engane, e que em 2011 vai ser na Alemanha, e é uma feira que trata sobre energias renováveis ou energias não poluidoras. E a nossa próxima meta agora é levar os alunos para a Alemanha, quem sabe, em janeiro de 2011. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O Jornal da FAESA termina aqui, lembrando que você também pode acompanhar a programação no canal universitário na internet, através do portal www.faesadigital.com.br. Tchau e até a próxima edição.
Música